Gênesis, capítulo de número 18. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura. Os primeiros textos nós vamos fazer uma leitura, irmãos, até o verso de número 15, embora a mensagem seja sobre todo o capítulo 18, mas a leitura até o verso de número 15. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Gênesis 18, e assim nos diz a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé, frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: fazei como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor teria ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na noite de hoje nós queremos continuar a nossa série de estudos, a nossa série de mensagens sobre jornada de fé, a partir da biografia de Abrão, hoje Abraão. E agora nós queremos, na noite de hoje, irmãos, falar sobre o tema guardando o caminho do Senhor. E eu tiro o tema dessa mensagem, irmãos, exatamente dessa passagem. Só que não desses versos que nós lemos, mas dos versos seguintes, quando o próprio Deus fala sobre guardar o caminho. É importante, irmãos, que entendamos o contexto desse texto. Os irmãos sempre percebem que logo depois do tema eu passo para o contexto, porque quando nós conhecemos o contexto, fica mais fácil de entender o texto. O contexto desse texto, irmãos, é um momento muito duro, é um tempo difícil. É o tempo, irmãos, do juízo de Deus sobre as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Nós acabamos de ler esse texto, irmãos, em que é meio-dia, do deserto. O sol está a pino, eles habitam em tendas, aquelas tempestades de poeira, e de repente Abraão levanta os olhos e vê 3 homens vindo. Ele corre ao encontro daqueles homens embaixo de uma árvore, e ele então dá as primeiras palavras de boas-vindas e faz uma proposta para que aqueles 3 homens ali permaneçam. Ele vai fazer um preparado muito bom, e depois aqueles homens podem seguir viagem. Ele reconhece, irmãos, de alguma maneira, que daqueles 3 homens, um é Deus. É uma personificação de Deus. Isso na teologia, os teólogos chamam de teofania. Teofania é uma das manifestações de Deus
para os homens. Os outros dois são anjos, são os anjos enviados por Deus para a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós queremos na noite de hoje, irmãos, refletir algumas lições que sirvam para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso testemunho sobre guardar, a importância de guardar o caminho do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre o tema da mensagem de hoje, guardando o caminho do Senhor, é que quando guardamos o caminho do Senhor, nós demonstramos sensibilidade para percebermos que o Senhor está no nosso meio. Volte o seu olhar para os versos 2 e 3. Os versos 2 e 3 dizem assim: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo que não passes do teu servo. Quando Abraão levanta os olhos, ele vê 3 figuras, ele entende, de alguma maneira Deus revela que ele está na presença de Deus. Ele entende que aqueles 3 homens não são 3 homens comuns. Observe bem no início do verso de número 3 que ele diz: Senhor meu. Como disse alguns minutos atrás, irmãos, na teologia, isso é apontado como teofania. Theos, Deus. Fonia, ou fania, vem de fonema, falar. Deus se manifestando. Deus assume, irmãos, biblicamente falando, diversas formas. Deus não é um homem, mas aqui nesse caso ele toma a figura de um homem, e Abraão assim o percebe. Devemos também entender, irmãos, que ele não está vendo Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O que Abraão está vendo é uma manifestação de Deus, assim como nós vemos a manifestação de Deus na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Abraão está na presença de Deus, mas ele não está vendo Deus, insisto, mas uma das manifestações de Deus. Os outros 2, conforme eu disse alguns minutos atrás, irmãos, são 2 anjos. E esses 2 anjos são aqueles que serão encarregados da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu peço agora que os irmãos abram no capítulo de número 19, o verso 1. Quero fazer um comparativo com os irmãos e isso ficará um pouco mais claro para os irmãos. No capítulo 19, verso 1, diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Agora eu quero chamar a sua atenção para agora o verso de, ainda no capítulo 18, verso 22. O verso 22 diz assim: partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Já vimos no capítulo 19, verso 1, que eles chegaram lá. Agora volta para o 22. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença de Deus. Esses 3, irmãos, um era Deus personificado, mas insisto, era uma manifestação de Deus. Os outros 2 eram sim os encarregados para irem a Sodoma e destruir a cidade. Abraão permaneceu na presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos caminhando nas veredas do Senhor, quando estamos em comunhão com Deus, Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a sensibilidade de percebermos a sua presença. Exatamente, irmãos, acontece algo que eu gosto de fazer esse comparativo porque ele é bem simples. Aqui no nosso meio, agora aqui mesmo onde nós estamos, existem várias ondas trafegando e caminhando aqui por nós. Eu vou citar aqui as ondas da televisão e as ondas
do rádio. Elas estão aqui. Por que nós não as captamos? Por que nós não as percebemos? Porque nós não temos os receptores adequados para tal. Da mesma maneira, irmãos, Deus está aqui. E nós não percebemos muitas vezes porque nós não estamos sintonizados nele. Quando estamos no caminho do Senhor, nós temos a sensibilidade de percebermos a sua presença. O verso 3 ele diz: Senhor meu, estou na presença do Senhor. Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui, ainda dentro desse primeiro tópico, é o verso 8, a parte final do verso 8. Abraão, então, ele faz a proposta do banquete. Os homens de Deus e Deus dizem: ok, nós aceitamos o banquete. Então Abraão corre, dá ordens a Sara: Sara, prepara aí um assado bem gostoso, vamos fazer um belo pão. Ele corre, vai ao rebanho, pega um rebento. Quando ele serve, nos diz o final do verso 18 que ele fica ali em pé, numa posição de servo. Ele está pronto para servir. Quando estamos na presença de Deus, irmãos, essa deve ser a nossa postura. Devemos assumir a postura de servo. Quando estamos no caminho do Senhor, quando estamos guardando o caminho do Senhor, nós demonstramos sensibilidade para percebermos a sua presença no nosso meio. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, quando estamos guardando o caminho do Senhor, nós recebemos uma palavra de esperança no meio do nosso desalento. Recebemos uma palavra de esperança no nosso desalento. Volte o seu olhar para os versos 9 e 10 do capítulo 18. Então os homens lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Observemos bem aqui, irmãos, que agora está chegando o momento da concretização da promessa. Falamos um pouco sobre isso, irmãos, na mensagem do domingo passado. Quando eles receberam a promessa de um filho, foi lá no capítulo 12. Passaram-se mais de 2 décadas e a criança não nasceu. Sara, então, arrumou uma maneira, já vimos isso, de ser mãe por meio de Agar, com o consentimento de Abrão. Foi só confusão, já vimos isso. Toda vez que o homem quer dar o seu jeitinho brasileiro na agenda de Deus, o nome disso chama-se confusão. E foi o que aconteceu, uma confusão que dura até os dias de hoje. Agora, Deus fala: o tempo está chegando, daqui a 1 ano, fraldas no varal. Daqui a 1 ano, ouviremos choro de criança, a criança, o filho da promessa. Agora é esse tempo. Eu fico pensando aqui comigo, irmãos, o plano, a estratégia que Sarai e Abraão fizeram não torna isso a vontade de Deus. Uma criança nasceu, Ismael, mas a vontade de Deus não se cumpriu, porque não é o plano de Deus. Mas agora, no meio de todo um desalento, uma palavra de alento, uma palavra de esperança. Vamos entender isso. Uma promessa foi feita. O tempo se passou, já vimos isso, mais de 20 anos. Eles bolam uma estratagema, a criança nasce e Deus fala: não é isso. Vocês não estão entendendo, não é Ismael. A minha aliança não é com Ismael, é com Isaac. Mas não é agora. Então, eu fico pensando a cabeça de Sara e a cabeça de Abraão. No meio do deserto, gente. Calor terrível. Tempestades para lá e para cá. O tempo se passando. Os anos se passando. O plano que eles fizeram não deu certo. Um olha para a cara do outro e fala: mas que promessa é essa?
Mas querido, vem cá, você tem certeza que Deus falou isso? Ele é um filho. Mas olha a nossa idade, bem, olha o desalento. Nós já fizemos um jeito, mas não é isso. Não é. Que esperança aquele casal tinha? Acho que nenhuma. Eles olham, eles conhecem o corpo e dizem, não, a gente não tem mais nem saúde para gerar criança. Não. No meio daquele caos que eles mesmos criaram, Deus diz, está chegando, é daqui a um ano. Olha a palavra de Deus, irmãos, quando não há mais esperança, quando não há mais o que se esperar e se aguardar, Deus no deserto diz, agora é a hora, é no meu tempo. Abraão, é no meu tempo. Sara, sou eu prometi, daqui a um ano, a vida de vocês vai mudar, a vida do mundo vai mudar. Quando estamos no caminho do Senhor, irmãos, Deus nos visita com palavra de esperança, no meio do nosso desespero, no meio do nosso desalento. Quando forçamos situações, irmãos, quando criamos estratégias, o máximo que nós fazemos, irmãos, é criar confusão. E criamos confusão porque acabamos envolvendo outras pessoas, outras vidas. Aguardar no Senhor é o tempo certo. Diante de tudo isso, Deus prometeu e Sara continuou não acreditando. Ela riu. Agora, é bom que entendamos, irmãos, precisamos ser justos. Quando a gente fala que Sara riu, a gente se esquece que Abraão riu primeiro. Volte o seu olhar para o capítulo 17, verso 17. Capítulo 17, verso 17, Deus visitou Abraão, falou da promessa do filho, lá no 17 diz assim, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Então, o primeiro a rir, sejamos justos, foi Abraão. Depois, Sara, só que a gente só fala da risadinha da Sara, da dúvida dela. O casal riu, o casal duvidou. O que Sara está fazendo no capítulo 18, irmãos, é exatamente copiar o que o marido fez no capítulo 17. Irmãos, de fato, Deus tem planos e promessas que aos nossos olhos não são execuíveis, porque são fora da lógica, são fora da curva, mas nós estamos falando de Deus, não da nossa lógica. Por isso que o primeiro texto do culto hoje foi o Salmo 139. É onde Davi diz, é sobremodo elevado, eu não consigo te entender, Senhor. É isso, Deus. Nós não estamos adorando a um homem, nós estamos cultuando e conhecendo a Deus, que não cabe na nossa mente. Quando caminhamos com o Senhor, nós recebemos uma palavra de esperança no meio do nosso desalento. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que quando guardamos o caminho do Senhor, nós entendemos que a plenitude de Deus não pode ser compreendida e percebida pela finitude do homem. Volte o seu olhar para os versos 13 e 14. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que riste. Irmãos, a plenitude de Deus, Deus na sua plenitude, Deus na sua grandeza, Deus na sua essência,
Não cabe na nossa lógica, não cabe na nossa compreensão e não cabe nas páginas das Escrituras. A Bíblia toda, irmãos, ela não é capaz de conter Deus plenamente. Nem todos os livros do mundo. O próprio autor bíblico, João, no final do seu evangelho, ele diz: há, porém, muitas outras coisas que o Senhor Jesus Cristo fez. E se todas fossem registradas, não haveria livros no mundo para conter os milagres do Senhor, a grandeza, a importância do Senhor. Nós devemos entender, irmãos, que um homem, por mais que seja aplicado, por mais que ele seja muito estudioso, ele jamais vai compreender Deus na sua plenitude. Quando nós falamos da palavra teologia, curso de teologia, a gente vai para a definição da nomenclatura, né? E a gente vê lá, teo, Deus, logia, tratado, estudo. Então a gente fala teologia, o estudo de Deus. Parece que é isso, né? Na verdade, irmãos, nós estamos tratando das revelações de Deus, daquilo que foi revelado, porque há coisas que não foram reveladas e jamais serão. Então, teologia trata, irmãos, é o estudo das coisas reveladas de Deus. Se as coisas reveladas já dão trabalho, imagina as não reveladas, muito mais trabalho ainda dá. E há coisas, irmãos, que Deus não quis revelar. Pois bem, Sara, quando recebe a palavra do alento, ela riu, como Abraão, repito, também havia rido. Mas o Senhor conhece a nossa mente. O Senhor conhece o que se passa no nosso coração. Ele sabe das nossas aflições. Ele conhece os nossos medos. Ele também conhece a nossa falta de fé. Interessante é que quem ri é Sara. Mas Deus fala com Abraão. Por que ela riu, Abraão? Porque ele também riu. Ele que levou o riso para casa. Ela está apenas refletindo o que ele já fizera. É como uma criança. Uma certa feita, um pastor do seminário me contou uma experiência muito interessante. Ele era pastor na região de Rio Claro, pastor das antigas, muito das antigas, reverendo Raimundo Loria. Reverendo Raimundo Loria, um dos grandes teólogos dos anos 70 e 80 da Igreja Presbiteriana, ele foi professor do meu pai no seminário de Recife e também foi meu professor no seminário de Campinas. Uma certa feita ele estava indo a uma igreja na região de Rio Claro, São Carlos, aquela região ali, e de repente, na hora do final do culto, como é hábito na igreja presbiteriana, os pastores vão até a porta para cumprimentar os membros. Isso é típico na igreja presbiteriana no Brasil. E isso ocorreu lá nos anos 60, na região de Rio Claro. Ele se postou lá na frente e cumprimentando as pessoas, e de repente uma criança falou assim: o senhor é chato. E a mãe da criança estava atrás dela. E a mãe falou: pastor, o senhor sabe como são as crianças, né? E o reverendo Raimundo, um homem muito calmo, uma alma muito pura, o reverendo falou assim: eu sei, as crianças repetem o que ouvem em casa. É isso mesmo. Sara riu porque Abraão riu. Para eles, humanamente, era muito difícil entender uma gestação nas condições daquele casal. Era tudo muito difícil. Não dá para entender, irmãos, como as coisas acontecem. O homem é finito e Deus é infinito. Mas vem a palavra de Deus de uma forma muito dura para aquele casal, de uma forma muito incisiva para aquele casal, e também essa palavra é para nós. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil, Sara? Abraão, me responde. Não estou contando com a tua lógica, estou falando de Deus. É assim?
Acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Abraão, eu preciso da tua ajuda. Abraão, Sara, eu preciso da tua ajuda. Deus está colocando ali, irmãos, os pingos nos is e nos jotas. Creiam. Creiam. A minha palavra não volta para mim vazia. Vocês acham que eu trabalho com a lógica de vocês? Não, eu não preciso da lógica de vocês. Eu tenho uma palavra e eu a cumpro. Acaso a coisa demasiadamente difícil? Vocês acham que me conhecem plenamente, Sara e Abraão? Vocês acham que percebem a Deus plenamente ou que compreendem a Deus plenamente? Que são capazes de conhecer todos os meus caminhos plenamente, Sara e Abraão? Por mais que Deus estivesse tratando com Abraão face a face, para ele era muito difícil traduzir aquilo tudo em fé. Se para aqueles dois era difícil, imagine para nós. Como é difícil nós pegarmos uma promessa e dizermos: eu creio, eu espero, e eu não vou atrapalhar o tempo de Deus. Entendemos que a plenitude de Deus não pode ser compreendida pela nossa finitude. Isso ocorre quando estamos guardando o caminho do Senhor. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que quando estamos guardando o caminho do Senhor, quando nós estamos em comunhão com Ele, quando estamos em sintonia com Ele, Ele se dá a revelar a nós. Volte o seu olhar para os versos 17 e 20. O verso 17, 16 e 17. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado no mundo. Deus nos fala, Deus nos revela o que Ele tem para fazer. Pois bem, acabaram o banquete, os homens se banquetearam, é hora de seguir adiante, porque o juízo de Deus não tarda. Os dois homens se levantam e vão, e Abraão vai com uma espécie de guia até uma certa altura. E nessa caminhada, Deus consigo mesmo fala: será que eu posso falar para Abraão? Ou eu não vou falar o que eu vou fazer? Eu vou falar: Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Deus se revela, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 17. Por que Deus revelou? Por que Deus falou? O verso 17 diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Daí vem o tema da mensagem: guardando o caminho do Senhor. Observe o testemunho de Abraão. Era um homem que estava guardando o caminho do Senhor, mesmo com seus erros, mas ele estava guardando. E Deus fala: eu vou dizer a ele o que eu hei de fazer, eu não vou esconder. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que revela sim o seu juízo. O nosso Deus é um Deus que revela sim a sua ira. Nos nossos estudos de quinta-feira sobre o livro, a carta aos Romanos, nós estamos estudando isso ainda no capítulo 1. A ira de Deus se revela no céu sobre toda a impiedade. Nós estamos falando sobre isso, sobre a ira de Deus, como Deus revela a sua ira nos nossos estudos, todas as quintas, às 19h30. Existem muitas coisas, irmãos, que é comum ficarmos na dúvida. É muito comum, isso acontece comigo, com você e com qualquer pessoa. Certamente isso estava ocorrendo com Abraão. Por que esses homens estão aqui? Por que Deus está aqui? A fama das duas cidades já era bem conhecida, Sodoma e Gomorra.
E Deus diz: haverá destruição, eu vou destruir. Quando caminhamos com Deus, irmãos, quando estamos em comunhão com Deus, Deus fala ao nosso coração. Deus nos dá orientação. A própria palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ele confirma. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Deus comunica, Deus consola, Deus conforta, mas só percebemos isto quando estamos guardando o caminho do Senhor. A última lição, irmãos, da noite de hoje, quando nós estamos guardando o caminho do Senhor, é que Deus nos concede um coração intercessor. Volte o seu olhar para os versos 23 e seguintes. Eu não vou ler todos porque não há necessidade. Mas eu quero ler a partir do verso 22 e 23 que os irmãos vão entender com facilidade. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. O diálogo prossegue, ele está intercedendo. O diálogo dele prossegue, irmãos, de 50 ele baixa para 45. E Deus fala: se houver 45, não destruirei a cidade. Abraão insiste de 50 para 45, ele pula para 30. Senhor, e se houver 30? Não destruirei se houver 30. Ele insiste. Senhor, e se não houver 50, 45, 30, mas se forem 20? Não destruirei por amor dos 20. Ele diz: Senhor, mais uma coisinha, e se tiverem 10? Não destruirei por amor dos 10. Aí ele para. Olha o coração intercessor. Olha como ele está intercedendo pelas cidades. Ele sabe quem habita lá, é o seu sobrinho. Mas ele não está rogando apenas pela sua família. Ele está intercedendo pelas duas cidades. Chamo novamente a sua atenção para o capítulo 18, verso 22, quando Abraão permanece na presença de Deus. Os dois anjos já se foram. Os dois anjos já estão a caminho das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Fica o outro homem. É Deus. Manifestação de Deus. Personificação de Deus. E Abraão está conversando com ele na presença dele. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com Abraão, é que ele está também intercedendo pela sua família. Interceda pela sua família. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu marido. Ore pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos. Ore. Coloque cada um em oração. Porque quando estamos em comunhão com Deus e guardando o caminho do Senhor, o Senhor coloca em nós o desejo de interceder, de orar. Um dos exemplos mais belos que a gente vê nas Escrituras, e são muitos os exemplos, mas eu quero citar um aqui, irmãos, eu acho que eu citei na semana passada, e citá-lo-ei novamente hoje, é o caso de Jó orando pelos filhos. Ele intercedia pelos filhos diariamente. Ele oferecia sacrifícios pelos filhos diariamente. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais. Pais também erram, precisam de orientação, precisam de ajuda, precisam sim. Ore, interceda, coloque diante de Deus. Ore pela cidade.
ore pela nação. É isso que Abraão está fazendo, porque Deus desperta em nós um coração intercessor. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, quando nós guardamos os caminhos do Senhor, quando nós andamos na presença do Senhor, quando estamos em comunhão com o Senhor, Ele nos torna sensíveis à sua presença. Percebemos a presença do Senhor. Ele renova a nossa esperança no meio do nosso caos, no meio do nosso desalento, quando para nós tudo não mudará. Tudo continuará, será mais do mesmo. Eis que o Senhor se apresenta e alenta o nosso coração no caos que nós mesmos criamos. Compreendemos que a nossa finitude nunca contemplará a plenitude da grandeza do Senhor, e aí nós saberemos nos colocar no nosso devido lugar e colocar Deus no seu devido lugar. Compreenderemos a sua onipotência. Recebemos e percebemos os planos de Deus, porque Ele se nos revela. E sobre todas as coisas, Ele nos dará um coração intercessor. Ore, interceda. Eu separei aqui, irmãos, 2 textos para que juntos leiamos, como sempre fazemos. Primeiro é o texto de Provérbios 19:21. Leiamos. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Sara, não perca o seu tempo bolando planos. Não perca seu tempo, você só vai criar confusão. Sara, espera a hora certa. Ismael não é Isaac. O propósito de Deus prevalece. Segundo texto, irmãos, Isaías, leiamos. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Deus é incomparável. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não é um homem. Homem nenhum pode representá-lo. Por isso ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o teu Deus. Acaso uma coisa é demasiadamente difícil para o Senhor? Porque para Deus não há impossíveis. Irmãos, essa história é linda e poderíamos prosseguir aqui aprendendo cada vez mais sobre o Senhor. No próximo domingo continuaremos a nossa série de mensagens sobre a jornada de fé, mas hoje, particularmente hoje, caminhar com o Senhor, guardar o caminho do Senhor. Isso foi fundamental para que Deus, no seu coração, dissesse: eu vou revelar a Abraão o que eu vou fazer, porque ele está guardando o meu caminho. Irmãos, precisamos guardar esse caminho. Não há outro, o resto é atalho. É duro ser fiel. É difícil. Sabe por quê? Porque as pressões externas são muito grandes. Abraão se deixou levar pela esposa. Não deu. Mas eles entenderam que Deus age no seu tempo, mas Ele age. Mas é no tempo dele. E é da forma dele. E é de uma forma, irmãos, quando você contemplar com seus próprios olhos, você não vai entender. Porque graças a Deus Ele não age de acordo com a nossa lógica e nem precisa dela para isso. Caso contrário, Ele não seria Deus. Ele seria um homem como eu e você o somos. Cremos no Deus e prestamos culto a um Deus que é soberano, um Deus que precisamos aprender a conhecer. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. É uma ação contínua. Precisamos, irmãos, guardar esse caminho. Não é fácil. Muitos têm se desviado.
mas aqueles que permanecem nele, que prevalecem nele, Deus revela, Deus se dá a conhecer. Prossigamos, firmemos a nossa fé nesse Deus, na sua palavra, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus que guarda a sua aliança. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.